E se a gente tá entendendo tudo errado? It's time for the Jedi to end. Olá, pessoas! Eu sou o Mike, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. Mais um vídeo de teoria pra vocês. Olha que delícia, vocês pedem tanto, dessa vez eu vou trazer mais um vídeo de teoria pra vocês. Vai ter mais uma semana, aguentei. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir encarecidamente pra vocês. Me sigam em todas as redes sociais, os links estão todos aqui na descrição pra vocês. Entrem, cliquem e se divirtam. Bom, vamos lá. A gente teve aí o teaser, o primeiro teaser trailer de Star Wars Os Últimos Jedi. Apesar de que já falaram que esse título está errado, mas oficialmente se chama Os Últimos Jedi. E aí a gente teve pouquinha coisa. O teaser não mostrou muita coisa, graças ao bom Deus. Teve algumas coisas que reforçaram uma teoria que eu já tinha. E que eu dei mole em não gravar pra vocês antes, porque eu teria acertado. Essa bosta. A minha teoria vem basicamente dizendo o seguinte: a gente não tá entendendo Star Wars do jeito que deveria entender. Pelo menos nessa nova trilogia. E tá tudo bem, porque é o intuito deles fazer, desviar a nossa atenção, fazer a gente entender errado, pra lá na frente dar um senhor plot twist. E o que a gente tá entendendo errado? A princípio, antes de eu contar pra vocês exatamente qual é a teoria que me leva a crer que Kylo Ren não é um vilão em Star Wars, que Kylo Ren tá do lado dos caras legais desde o começo da saga, eu preciso explicar pra vocês um conceito simples. O conceito dos Cavaleiros Cinzas. Dos Jedi cinza, dos Grey Knights. Só que eu, particularmente, eu achei o seguinte, tá? Eu preciso explicar os Grey Knights pros recrutas, pras pessoas que estão vendo os vídeos. Então eu chamei uma pessoa que manja mais do que eu, tá? Eu chamei uma pessoa assim, ó, um expert. Então eu chamei o Ishiro Orinawa, do Casamento Nerd, pra ele explicar pra vocês o que são os Cavaleiros Cinza. Então eu vou deixar vocês agora com o Ishiro do Casamento Nerd, e ele vai explicar pra vocês entenderem perfeitamente quem são os Grey Knights. Hey players, beleza? Então, o que falar desse teaser que eu mal conheço e já considero pacas? Seguindo a explicação do que o Mike já está fazendo para vocês, eu vou aqui dar um pouco da minha singela contribuição a respeito de toda essa discussão, de todo esse debate, de toda essa minúcia sobre os Grey Knights. Sem entrar em detalhes específicos, visto que a maioria do material que existe sobre isso está considerado dentro da parte Legacy ou Legends, agora eu realmente não lembro, do Star Wars, isso é um material não canônico, o que nós podemos debater é, para vocês que acham que usuários da Força se dividem entre Jedis e Siths, eu tenho uma notícia para vocês, eles são apenas duas das milhares de tradições de Force Users, né, usuários da Força, que nós temos ao longo de todo o universo criado do mundo de Star Wars. Sendo que os Jedi são tradicionalmente uma filosofia que segue os ensinamentos do lado da luz e que você tem que controlar suas emoções e tudo mais, sempre fazer o bem. E os Sith seguem meramente o lado negro da Força no sentido de abraçar os seus desejos internos e atender às necessidades das suas emoções e tudo mais. Não que eles sejam necessariamente maus, a forma como eles foram retratados, obviamente, é de serem o mais cruéis possíveis. Mas na verdade os Siths apenas seguem as suas paixões, quaisquer elas que sejam. Entretanto, temos dentro desse universo não canônico os Grey Knights, né, os Cavaleiros Cinzas, ou alguma coisa parecida assim. Que eles são o quê? Uma das abordagens é que eles são uma filosofia de usuários da Força que acreditam no puro equilíbrio entre esses dois lados da grande energia que envolve todo mundo e que nos penetra, nos envolve e faz a magia acontecer e sai filme todo ano. Meu Deus do céu, querido! Ok. Esses usuários da Força acreditavam nesse lance essa harmonia entre o lado da luz e o lado das sombras, né, o lado negro da Força, e que o usuário ele deveria caminhar, ele deveria trilhar esses dois caminhos em paralelo, para que ele pudesse encontrar a verdadeira iluminação e tudo mais. No universo expandido, após o Luke Skywalker derrotar o Imperador e acaba o Império e tem uma série de outros conflitos, quando ele resolve refundar a Academia Jedi em Yavin 4, para quem não lembra, o planeta onde na órbita dele a primeira Estrela da Morte foi destruída. Tá associando episódio 4? Beleza. Quando ele refunda a Academia Jedi, ele a traz de volta com algumas das alterações que ele acredita serem as melhores, serem as mais condizentes para evitar que aquela tragédia ocorra novamente. A tragédia que eu me refiro é o Anakin passando pro lado negro, o assassino Jedi tudo, ocorre a porra toda, blá blá blá, você já sabe. Então, por exemplo, ele traz a Academia Jedi de volta, permitindo aos Jedi terem relacionamentos, se casarem, terem filhos. O próprio Luke Skywalker faz o uso de poderes considerados sombrios da Força, mas que eles estão meramente lá, são poderes da Força. A Força em si, ela não é
maligna nem benigna, ela só tá lá. Cabe aos usuários interpretarem o que eles vão tentar utilizar dela. Então um lance interessante que a gente viu nesse teaser é o fato de que o Luke fala pra Rey, se concentra, o que você vê? Ela fala que ela vê a luz, ela fala que ela vê a sombra, ele fala, mas tem muito mais aí. Dá a entender pra nós de que ele enxergou essas nuances e percebeu que nem os Jedi e nem os Siths estavam plenamente corretos sobre a sua abordagem a respeito da força. Isso abre toda uma premissa, porque quando o Viado ele fala que os Jedi têm que acabar, maluco, é a mais pura verdade, porque os Jedi estavam errados. Pelo menos na visão do Luke agora como um Grey Knight. Ter negado por tanto tempo o lado negro se tornou cego para ele. E isso possibilitou que o Sith se infiltrasse tão profundamente dentro da República e tão profundamente dentro da Ordem Jedi e causassem todas as desgraças que ocorreram, considerando o time do 6/7 e do 3/4, os 70 e poucos anos que já se passaram desde que ocorreu o retorno do Siths e o Darth Vader chacinou todo mundo no templo e tudo mais. Então é isso, essa possibilidade de que nós vejamos a força em tons de cinza. Mas e aí, Mike? O que mais nós temos a falar a respeito desse assunto? No primeiro filme dessa nova trilogia, no episódio 7, a gente ficou sabendo que Luke meteu o pé. E que as coisas do jeito que estavam, não estavam legais, e ele respondeu assim, quer saber? Foda-se. E aí a gente foi levado a crer no sétimo filme de que quem causou isso tudo foi Kylo Ren. Falaram que Luke teve um aluno que fez ele desencantar dos Jedi, desencantar de fazer uma nova Ordem Jedi, e que enquanto isso acontecia, a gente via Kylo Ren, né? Então a gente foi levado a crer que esse aluno era o Kylo Ren, que hoje nós sabemos é filho do Han Solo. Mas e se esse aluno não foi o Kylo Ren? O que a gente sabe é, Luke desencantou da Ordem Jedi. Beleza. E aí ele sumiu, e a gente sabe que agora ele foi pro primeiro Templo Jedi. Por que Luke foi pro primeiro Templo Jedi? É simples. O Luke, desde o início, desde a primeira trilogia, da trilogia clássica, ele nunca foi um Jedi de verdade. Ele nunca foi, assim, um exemplo. Ele nunca passou por ser um Padawan, ele não passou por todo o ritual necessário para ser um Jedi. Ele treinou durante um pouquinho tempo com o Yoda, teve, assim, um resumo pelas mãos do Obi-Wan, e é só, velho. E é todo o treinamento que ele teve o treinamento necessário, não para ser um Jedi, ele teve um treinamento necessário para derrotar Darth Vader. Tudo bem, ele teve todo o acesso à força, aos fantasmas da força, ao Yoda, ao Anakin, ao Obi-Wan. Ele teve essa ajuda da força para ele entender o que são os Jedi, mas ele nunca teve esse legado sendo trazido para ele na forma de uma ordem. O que fez ele ter um pensamento fora da caixa. Porque era basicamente o que acontecia na Ordem Jedi, era ser replicado geração após geração após geração, coisas que foram criadas há muito tempo atrás. Tá? E vocês precisam entender o seguinte, tudo do universo expandido Star Wars caiu por terra quando eles criaram o episódio 7, tá bom? Então não adianta você, mas aconteceu isso em tal livro e não sei o que. Não, esquece. Todas as posições que a gente tem que fazer a partir de agora são baseadas nos filmes. No máximo nas animações. Então, os Jedi, os grandes mestres Jedi, eles nada mais faziam do que replicar. Eles, por mais sábios que eles fossem, como, por exemplo, Mace Windu e o Mestre Yoda, era difícil para eles pensar fora da caixa. Como o Ishiro falou, é difícil para eles aceitar que Jedi possam ter sentimentos. E esse pensamento fez com que os Jedi criassem Darth Vader. Jedi não, porque Jedi não tem plural, Jedi. E o Luke, ele tem esse pensamento um pouco fora da caixa. Ele viu assim, cara, deu errado. Meu pai foi essa tragédia toda porque isso estava errado. Darth Vader, essa tragédia, foi uma culpa desse extremismo dos Jedi e do Sith. Os dois extremismos criaram esse monstro que dizimou tanta gente, que causou essa tragédia inteira. Então tem uma coisa errada nisso. E eu tentar replicar essa ordem acabou criando mais uma coisa escrota, próximo da Darth Vader. Então tem uma coisa errada. Eu preciso ir pro primeiro Templo Jedi e entender quais eram os verdadeiros significados da força. E por isso Luke foi pro primeiro Templo Jedi. Ele foi para entender o que era, como os primeiros Jedi se formaram, o que eles entendiam da força e o que eles queriam ensinar, o que a força passou para eles. E eu tenho para mim plena certeza que quando Luke diz os Jedi precisam acabar,
ele tá exatamente entendendo tudo que a Ordem queria ser. Ele entendia tudo que a Força queria que os Jedi fossem. E tudo que a Força queria que os Sith fossem. Ele entendeu o seguinte: vocês, Jedi, estão errados. Vocês, Sith, também estão errados. Mas vocês, Jedi, também estão certos. E vocês, Sith, também estão certos. Tá todo mundo certo e tá todo mundo errado ao mesmo tempo. Tem que ter um meio termo. Então, os Sith e os Jedi precisam acabar. Isso fica claro no trailer, principalmente quando ele manda a Rey ver o que existe. Aí ela vai e fala: existe a luz, mas também existe a escuridão, o equilíbrio. É exatamente sobre isso que Luke existe agora, sobre o equilíbrio. A grande profecia do escolhido, da força, que ele viria para trazer o grande equilíbrio. O grande equilíbrio não significa se livrar dos Siths. Só que Luke entendeu, na verdade, que o equilíbrio é realmente o equilíbrio. Precisa haver luz e precisa haver sombra. Onde há luz, há sombra. A sombra só existe porque existe a luz. Mas tudo bem, e o que isso tudo tem a ver com Kylo Ren? E se Kylo Ren não é o aluno rebelde do Luke? Se na verdade Kylo Ren é o aluno mais aplicado que o Luke tem? Ao fim do episódio 6, nós não temos mais nada. Nós não temos mais Jedi, nós não temos mais Sith, nós temos o Luke. Que agora a gente já estabeleceu que o Luke é um Cavaleiro Cinza. Pra mim, se eles falarem que não é, eles podem até usar outra terminologia. Tá? Eles podem usar qualquer outra definição, pode não chamar de Cavaleiro Cinza, pode não chamar de Greek Knight, mas o Luke, ele virou esse usuário da força que fica na meiuca, no meio termo das duas coisas. Ele não é nem Jedi nem Sith. Mas não tem mais o equilíbrio, entendeu? Não tem mais os representantes dos dois lados. Eu acho que esse aluno que deu problema pro Luke é ninguém menos do que o comandante Snoke. Aí todo mundo fala: o Snoke é não sei quem, o Snoke é Darth Vader, o Snoke é o Darth Plagueis, o Snoke é o Mace Windu. Sim, existe uma teoria de que o Snoke era o Mace Windu. Todo mundo tentando achar a identidade do Snoke, e na verdade Snoke é só Snoke. Ele é só o comandante Snoke. Só que a grande identidade do comandante Snoke é que ele era, na verdade, esse aluno do Luke que criou o problema. O comandante Snoke pode ser simplesmente esse aluno do Luke que descobriu a força e, seduzido por ela, assim: caralho, olha o poder que eu tenho. Eu vou ser um novo pica dessas galáxias tão distantes. E aí você pega o Luke, e aí você volta mais uma vez naquele começo da teoria, que eu falei que o Luke, ele olhou assim: caralho, criamos um monstro de novo. Bosta. Vamos refazer, vamos resetar então. E o que me leva a crer que o Snoke era esse aluno do Luke? São várias coisas que me levam a crer. Mas tem um detalhezinho que olha assim: tá, isso aí vai ser explicado depois. Aquela marca que o Snoke tem na cabeça, sabe? Aquela cicatriz meio afundadinha. Aquilo tem muito cara de que é cicatriz de sabre de luz. Na possível luta contra o Luke, ele tomou aquilo ali na cabeça. Então o Luke, ele precisava de mais pessoas. Ele precisava, não de um exército, mas de uma nova ordem. Mas não uma ordem Jedi. Ele precisa de uma ordem equilibrada. Então ele precisava dos dois lados. Ele precisava de alguém que fosse levar o lado da luz e ele precisava de alguém que estivesse no lado negro da força. Eis que ele recruta Kylo Ren, neto do Darth Vader. Você acha, sinceramente, que se o Kylo Ren, ele quisesse muito, assim, só do lado negro, agora eu quero ser mal, vou seguir os passos do Darth Vader, você acha que o Luke já não teria dito pra ele? Então, Darth Vader se arrependeu. Darth Vader, essa pessoa que você tanto idolatra, ele não morreu como uma pessoa do lado negro. Ele se arrependeu, ele viu que estava errado. O Luke já teria dito isso, já teria convencido o Kylo Ren disso. Então Kylo Ren, ele se espelha no Darth Vader não pelo fato de que ele era um grande Lord Sith, mas sim essa pessoa que tinha esse lado negro, mas que queria encontrar esse equilíbrio. Darth Vader virou Darth Vader porque ele só queria salvar a mulher dele. E a Ordem Jedi, de tão extremista que foi, impediu ele, e a mulher dele morreu. Então é nesse espaço que o Kylo Ren, ele se espelha, que era o desejo de Anakin Skywalker. Então, pra mim, do fundo do coração, Kylo Ren nada mais é do que parte de um plano de Luke Skywalker para acabar com a Ordem Sith, acabar com a Ordem Jedi e criar uma nova ordem, uma ordem baseada no equilíbrio. Tanto é que você vê que o Kylo Ren, ele tá sempre se forçando a estar no lado negro. Ele é uma pessoa boa, mas que ele precisa se forçar a estar no lado negro. É a primeira pessoa na história de Star Wars que se força a ficar no lado negro. Geralmente, quando eles mostram uma pessoa do lado negro, encontrou um pouco tá começando a entender o lado da luz, a pessoa vai e se redime.
Mas esse caso não tem redenção. Ele só tá se forçando a ficar lá porque ele precisa estar lá. Ele precisa estar do lado negro. Assim como a Rey agora precisa estar no lado da luz. O Luke precisa dos dois para conseguir o grande objetivo, que, ao meu ver, a teoria não é sobre qual é o objetivo, né? Porque aí já é coisa demais. Mas, ao meu ver, esse objetivo é derrotar o Comandante Snoke, que é uma coisa tão forte atualmente. Ele precisa desse equilíbrio dos dois lados de uma vez. Inclusive, a grande morte do episódio 7, e aí vem um spoiler, se você não viu o episódio 7, por favor, agora vem, hein? Quando o Kylo Ren mata o próprio pai, ele fala, você vai me ajudar? E o Han Solo fala, o que você precisar. Ou seja, pra mim, Han Solo também sabia desse plano. Ele sabia que o Kylo Ren precisava estar do lado negro. I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Will you help me? Yes, anything. Thank you. Pro Kylo Ren entrar realmente no lado negro, um sacrifício seria necessário. Nossa, meu Deus, Luke ia matar Han Solo, cara. Tanto Han Solo quanto Luke são pessoas que foram construídas de uma maneira que você consegue entender. Eles se sacrificariam por esse bem maior. Han Solo se sacrificou pra ser congelado em carbonita. Como que ele não iria se sacrificar pro filho dele ser um grande herói? Então essa teoria... Então, vamos lá. O resumo da ópera é da teoria. O que vocês vão printar, vocês vão me xingar falando que eu tô errado, ou que vocês vão falar, caraca, você foi um gênio. Não tem meio termo nunca, tá vendo? Tá faltando um Grey Knight aqui. O resumo da teoria é, Luke Skywalker era o professor de Snoke, que ficou desencantado mais uma vez pelo extremismo do Jedi, ter criado mais um monstro, foi pro primeiro templo Jedi, descobriu a origem de tudo isso, virou um Grey Knight e agora precisa tanto da Rey quanto do Kylo Ren para serem o equilíbrio da força. Kylo Ren é um herói. Não é o vilão de Star Wars. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo de teoria. Se você gostou, espalhe isso, espalha, enche em grupo. Vai botando em tudo quanto é grupo Star Wars que você fala assim, olha só isso aqui, eu acredito nisso. Ou então, olha só isso aqui, olha a merda que esse bosta falou. Pode ser qualquer uma das duas coisas. Só divulga. Divulga que eu quero um monte de gente falando e debatendo sobre essa teoria, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, tanto no meu quanto no do Casamento Nerd, tá aparecendo aqui do lado agora. E de assistir os outros vídeos e de comentar o que você achou do vídeo. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo, vai ter mais teoria essa semana ainda, e vai ter QG Nerd. Então, um abraço. Descansar, soldados.